bem-vindos à nossa casa Espírita Recanto de Luz. Sintam-se acolhidos pela nossa espiritualidade e os avisos, eu acho que a gente já está passando, né? Que é o silêncio que nós precisamos. Se alguém esqueceu de desligar o celular, por favor, que eu faça, pode colocar no silencioso também. Então vamos fazer uma prece para iniciar os nossos trabalhos dessa tarde. Por fé. Mestre amado, não nos deixes vacilar na fé. Que as injustiças humanas não nos inspirem a descrença. Que em tudo vejamos a sábia vontade de Deus e que o louvemos com a sua infinita bondade. Que as vozes que se erguem a serviço da incredulidade não nos fragilizem. Infelizmente, a nossa fé sequer ainda possui o tamanho de uma semente de mostarda. Queremos crer, Senhor, auxilia nossa incredulidade. Ampara-nos nos movimentos de fraqueza e não nos deixes à mercê de nossos titubeios. Se a nossa estaca de luz não consista que nos desvencilhemos de ti, a tua mão será o nosso cajado e os teus passos o nosso caminho. A nossa exposição dessa tarde será a cargo do nosso colega Júlio. Então vamos lá, né? Boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos ao Recanto de Luz. Estamos quase terminando o nosso livro Jesus no Lar. Hoje é o penúltimo capítulo que a gente vai falar, a Jornada Redentora. E a semana que vem, na outra segunda, também será o último capítulo falando de uma das coisas que a gente mais faz, principalmente nessa época. Oração, vai ser muito bonito. Não poderíamos falar hoje desse assunto sem tocar nesse livro aqui, que para os espíritas, a Gênese, ele já é um problema. Imagina para que já estou vendo gente fazendo assim aqui. Porque a Gênese, ela vai falar de coisas que a gente hoje ouve, basicamente, como se... Tem gente que diz assim, isso é coisa do outro mundo, isso não existe. Mas a Gênese, ela foi escrita, né, por Allan Kardec em 1868. E a gente vai ler um pedacinho dela agora para ver como ela é atual. A jornada redentora fala da nossa jornada. Só que nós não temos só essa, a gente sabe disso. Passamos por aqui, fizemos muita bobagem, bastante. Crucificamos um cara 2000 anos atrás aí, até hoje a gente paga por isso. Que ele só vem trazer um recado, e a gente não entendeu. Falamos de maneira geral, é claro. Mas ele esteve aqui e nós estávamos lá também. Conta a história, alguns livros dizem, inclusive, que as dores nos olhos de Chico Xavier é porque, na época, ele trabalhava nas masmorras, onde eram presos as pessoas, na época de Jesus, e ele feria os olhos das pessoas, como um centurião. E aí hoje não, porque ele já não está mais entre nós, né? Mas Chico sofreu a vida inteira dos olhos, teve problemas gravíssimos nos olhos dele. E outros tantos, né? Que qualquer um de nós teríamos desistido no meio do caminho. Mas Chico é Chico. E então o convite, antes da gente fazer, hoje eu vou imitar o colega Paulo, e o texto desse capítulo ele é tão completo, ele é tão fantástico que a gente precisa ler e interpretar ao mesmo tempo. Interpretar com uma pequena pitada da intuição que a gente tem quando vai começar o trabalho, né? Quando vai montar esse trabalho. Mas o convite é que cada um, quando a gente vai ouvindo as palavras e as frases do livro, que a gente consiga se colocar nessa jornada, que a gente consiga se colocar dentro desse estudo
para ver realmente onde a gente se encaixa. Porque a gente sabe reclamar, a gente sabe exigir, a gente sabe esperar, mas a gente às vezes não faz, né? E aí tem uma música que eu acho muito bonita, muitos de nós aqui conhecem, que a letra dela fala muito de nós que muito esperamos e pouco fazemos. A letra diz assim: vivemos esperando dias melhores, dias de paz, dias a mais, dias que não deixaremos para trás. Vivemos esperando o dia em que seremos melhores, melhores no amor, melhores na dor, melhores em tudo. Uma música que toca na rádio às vezes, a gente canta, dança, brinca, está no aniversário, está em algum lugar, mas tem cada letra. A gente já falou aqui na pandemia, eu fiz uma exposição só sobre letras de música. E às vezes, quando o cara ele é intuído a fazer uma letra, e eu falo de música, né, gente, não de barulho, a gente percebe que naquelas frases nos dizem recados que lá o mestre já dizia há 2000 anos. Então são várias formas que nós temos durante a vida de receber a intuição, receber as palavras do que e como fazer, e a gente faz o cego, como vamos ver no texto de hoje. Então, porque não devemos mais esperar. Eu não sei se cada um aqui acredita no tal de fim de mundo. O que diz aqui na Gênese, foi dito lá em 1800, mas ele foi trazido pelo Espírito de verdade. Jesus já dizia: hei de mandar o Consolador prometido. E muitas pessoas não sabem o que é o Consolador prometido. Algumas pessoas acham que as visões de Fátima é o Consolador. E nós, espíritas, acreditamos que a doutrina espírita, ela nos trouxe esclarecimento, não trouxe a solução da dor, ela trouxe o entendimento da dor. Ela não trouxe a cura, ela trouxe dizendo para nós que nosso espírito e o nosso corpo podem buscar a cura através da oração, da boa condução do nosso corpo e espírito. Mente sã, corpo são. Não adianta um tá bom e o outro tá ruim. Mas olha só que interessante, a geração nova, isso lá no finalzinho a gente vai ler, diz assim: para que na terra sejam felizes os homens, preciso é que somente o povoem espíritos bons, encarnados e desencarnados, que somente ao bem se dediquem. Havendo chegado o tempo, grande emigração se verifica dos que a habitam, a dos que praticam o mal pelo mal, ainda não tocados pelo sentimento do bem, os quais, já não sendo dignos do planeta transformado, serão excluídos, porque senão lhe ocasionariam de novo perturbação e confusão, e constituiriam obstáculo ao progresso. Irão espiar o endurecimento de seus corações, uns em mundos inferiores, outros em raças terrestres ainda atrasadas, equivalentes a mundos daquela ordem, aos quais levarão os conhecimentos que hajam adquirido, tendo por missão fazê-las avançar, substituí-los-ão espíritos melhores que farão reinem em seu seio a justiça, a paz e a fraternidade. E aí segue, né? O que ele quer dizer com isso? Que o mundo não vai acabar. Porque o mundo é lindo, ele é só mal habitado, mas ele é lindo, ele é perfeito. Nós temos a natureza perfeita, o mar, é tudo perfeito. Se tem alguma coisa que está errado, foi a gente que fez, porque a natureza não estraga nada. Aí alguém pode dizer, tá, mas é tsunami. Vamos ler, em Transição Planetária a gente vai entender o que é tsunami. A gente vai entender quando a natureza tem as transformações para... Nós tivemos a Era do Gelo, então aquilo era errado ou não? Então a gente tem que buscar o conhecimento. A gente não pode ficar naquela, eu acredito no fulano, eu acredito no ciclano. Vamos duvidar, vamos atrás, porque as informações estão todas nas obras básicas, todas. Isso aqui parece que foi feito ontem para nós, parece que o Google está aqui, ó, só que está em papel. Então, para que a gente entenda que esse planeta, para parar com as doenças terríveis, com as mortes absurdas, com essas atrocidades que a gente não consegue nem ligar a televisão, que chega, parece pingar sangue. Isso é mais uma era que está terminando. Só que aquele que não entendeu, como diz no livro, ele não pode ficar entre nós. Mas ele também não pode ser castigado, porque Deus não castiga. Ele vai pegar a inteligência dele, o conhecimento dele, e aí o que ele vai fazer? Ele vai levar isso para outros povos. Aí tu diz assim, tá, mas esse cara está falando uma viagem.
podem ler no livro Exilados de Capela. No livro Exilados de Capela, a gente vai ver que chegaram aqui espíritos extremamente inteligentes, que a gente não consegue compreender, que naquela época, eu estou falando do povo egípcio, eles tinham tanta tecnologia que hoje nós ainda não temos, e do nada eles sumiram, porque eles cumpriram o papel de nos trazer tecnologia, conhecimento, e aí então eles conseguiram o Green Card, o cartão verde para evoluir. Então esse Deus que nos construiu, nos criou lá no início, ele vai até o fim, ou não haverá fim, porque somos eternos enquanto espíritos, sem uma dor causada por ele. Toda dor que nós temos é causada por nós ou por nossos atos e por todas as nossas atitudes nesta e em vidas passadas. Então, depois da gente falar disso tudo, a gente vai entrar na história. E a história fala, como o livro fala dos encontros de Jesus na casa de Simão Pedro, a esposa de Zebedeu, ela perguntou para Jesus, como que se verificará a nossa jornada ao reino divino? Eu sempre falo para as pessoas que a gente tem que tentar tirar um pouco dessa coisa de divindade, de santo, de cruz, disso, daquilo, e pensar de uma forma muito mais simples. Eu sou um corpo, um espírito, eu estou aqui, eu estou fazendo coisas, eu vou desencarnar, o meu espírito vai sair daqui, e ele vai para algum lugar. Eu é que vou decidir, de acordo com a atitude, para onde ele vai. Mas a ideia dela, queria saber que reino divino é esse que a gente vai, como que vai, para onde é que a gente vai. Aí Cristo pareceu um pouco meditar, alguns momentos, e explanou, né? Ele falava sempre em parábolas, porque a professora, quando nos conta historinhas, a gente grava na mente. E as parábolas de Jesus a gente não esquece. Quando fala em filho pródigo, todo mundo sabe o que é. Quando fala na parábola dos talentos, a gente lembra. Porque na igreja, na catequese, em algum lugar, a gente já ouviu falar nessas parábolas de Jesus. Aí, então ele disse, né? Num vale de longínquo país, aqui a gente começa a se colocar na história. Alguns judeus cegos de nascença habituaram-se à treva e à miséria em que viviam, e muitos anos permaneciam na furna em que jaziam mergulhados. Quando o iluminado irmão de raça por lá passou e falou-lhes da profunda beleza do Monte Sião, em Jerusalém, onde o povo escolhido adorava o Supremo Pai. E aí vem, quantos de nós vive assim, acomodados e só na espera que alguma coisa nos aconteça, então estamos aí cegos como esse povo. Ao ouvirem a narrativa, todos os cegos experimentaram grande comoção. É óbvio, quando tem um grande problema e alguém chega dizendo que dá para acabar com o problema, tu já fica mais tranquilo, né? E lastimaram a impossibilidade que se mantinha. O vidente amigo, porém, esclareceu-lhes que a situação não era irremediável. Se tivessem coragem de aplicar a si mesmo determinadas disciplinas com abstinência de variados prazeres de natureza inferior a que eles se haviam acostumado nas trevas, poderiam recobrar o contato com a luz, avançando na direção da Cidade Santa. Nada é impossível, basta que tentemos. Por quê? Porque a gente tem aquela... Eu vou começar o meu regime na segunda-feira. Eu vou parar de fumar. Essa carne aí está gorda, mas hoje, só hoje que eu vou comer. O médico mandou comer carne branca, então eu vou comer a barriguinha do porco assada, que é bem boa, torradinha. E a gente vai levando, porque a gente acha que amanhã resolve. A gente acha que a solução vai vir, mas ela vai vir com um problema no corpo. E aí, ou dependendo se for um problema de comportamento, virá também algum problema que a gente vai ter que resolver. Então é muito importante que a gente entenda essa parte em que ele fala da cegueira e do não querer a mudança. Ao lhe ouvirem a narrativa, todos os cegos experimentaram grande comoção e lastimaram a impossibilidade, né? E aí, a maioria dos ouvintes recebeu a sugestão com manifesta ironia. Aí deram até risada, porque eles disseram, assegurando que os progenitores e os antepassados haviam sido igualmente cegos e que se lhes afigurava impossível a reabilitação dos órgãos visuais. Eles riram, porque se os meus antepassados, isso aqui é um vale de cegos, nunca ninguém enxergou aqui. Como é que agora chega um cara e diz para nós que é possível ir a um lugar, rezar e adorar a um Deus? E aí só que um deles, porém, moço, corajoso e sereno, acreditou no método aconselhado e aplicou o método. Entregou-se primeiramente às disciplinas. Eu falo sempre disciplina, porque é uma das palavras
que a gente mais reluta na disciplina das coisas da vida, né? Nas disciplinas apontadas e depois de 4 anos de meditações, trabalho intenso e observação pessoal da lei, com jejuns e preces, obteve a visão. Um cego que nunca enxergou, de uma nação toda que nunca enxergou, seguiu aquilo que aquela pessoa disse, e ele enxergou pela primeira vez. Quase enlouqueceu de alegria. Sempre tem entre nós alguém que acredita mais e que a gente diz, tu é louco, tu está perdendo teu tempo. Mas sempre haverá entre nós alguém que diz assim, eu vou lá, eu acredito, eu vou dobrar meu joelho, eu vou rezar, seja da forma que for. Às vezes chegar na beira do mar ali, fechar os olhos e agradecer por alguma coisa, já é uma prece. E às vezes a gente não faz isso. O mar está ali, é lindo, é maravilhoso, mas a gente está sempre naquela correria do depois eu faço, né? E aí então, agora ele enxergava o caminho, mas ele não tinha experiência nenhuma, né? E conseguia avançar. Ausentou-se do vale, mas sem qualquer noção de rumo, vagueou dias e noites em estado aflitivo. Atacado por lobos e víboras em grandes números, usava maior cautela, reconhecendo a própria inexperiência. Aqui somos nós, que ao primeiro indício de que nós queremos sair daquela zona de conforto e dar aquela melhorada, e buscar a casa espírita, ir lá, ouvir o que o padre tem para dizer, ouvir o pastor, buscar a sua fé, para melhorar um pouco o seu eu interior, nós temos inimigos. Porque se nós passamos muitas vidas aqui, a gente fez umas besteirinhas e temos alguns inimigos. E pior, nós não conseguimos enxergar eles. Como a gente não consegue enxergar eles, é rasteira toda hora e a gente diz, caí, me machuquei, deu errado tal coisa. E eles estão ali rindo da gente. Então os problemas, depois que tu começa... Aqui na Casa Espírita é uma coisa engraçada, quando chega alguém que começa a estudar, e aí diz assim, eu estou gostando tanto, está tão bacana, essa semana foi maravilhosa. Eu digo, vai piorar. Eu não minto. Mas como assim? Eu estou rezando, estou vindo na Casa Espírita? Sim, mas tem gente que não quer que tu melhore. Tem irmãos do outro lado que não querem que a tua melhora. Então, enquanto tu estava sofrendo e estava tocando a tua vidinha, estava legal. Mas, a partir do momento que tu... Peraí, é para cima que se anda? É evolução? Aí... eles aparecem. Por isso, muito importante a vigia. Quem já não ouviu, o orai e vigiai. Então, é muito importante vigiar, né? Até que, em certa manhã, abeirando-se de um esconderijo cavado na rocha, para colher mel silvestre, foi aprisionado por um ladrão que lhe exigiu a bolsa. Entretanto, como não possuía dinheiro, deixou-se escravizar pelo malfeitor, que durante 5 anos sucessivos o reteve em trabalhos incessantes. Alguns degraus são mais difíceis, mas não intransponíveis, né? Ele ficou relutante ali por 5 anos, escravo de um ladrão. O servo, porém, agiu com tamanha bondade, multiplicando os exemplos de abnegação, que o espírito do perseguidor se modificou, fazendo-se mais brando e reformando-se para o bem. Ele mudou o cara. Ao invés de ele atacar, tentar fugir, ele ficou, e em 5 anos ele conseguiu mudar aquele bandido que parou de fazer mal aos outros. Olha que bem que ele conseguiu fazer, né? A gente ouve a história dessa pessoa aqui e fica imaginando, isso é um Chico Xavier, né? Ele não pode ser outra pessoa. E aí, então, ele restituiu a liberdade dele, porque eu vou te liberar, hoje eu sou uma pessoa melhor. Pagar o mal com o bem e perdoar os inimigos. Essas são as frases que ficam, né? Emancipado de novo, o crente fiel recomeçou a jornada, porque a ânsia de alcançar o templo divino povoava-lhe a mente. Ele mantinha sempre o foco. Ele queria chegar no Monte Sião. Pôs-se a caminho, distribuindo fraternidade e alegria com todos os viajores que lhe cruzassem a estrada, mas atingindo um vilarejo onde a autoridade era exercida com demasiado rigor. Naquela época era muito assim, o delegado, o chefão lá da polícia daquela época, se ele não ia com a cara do cara, achava ele vagabundo, preso, masmorra, não tinha outra coisa. Então ele foi encarcerado como sendo um criminoso desconhecido. Ninguém sabia, ninguém poderia dizer quem ele era para poder dizer, não, esse é fulano, esse faz isso, faz aquilo. Prenderam ele. No entanto, sabendo que seria traído pelas próprias forças insuficientes, caso buscasse reagir,
deixou-se trancafiar até que o problema fosse resolvido. Mais uma vez, preso. O que reclamou longo tempo. E aí, mais uma vez, em dívidas que nós temos passadas, nos colocam em situações difíceis para desistir. Até o filósofo Clóvis diz que o pai dele dizia: sempre haverá alguém que vai te dissuadir, que vai tentar te dissuadir e te tirar daquilo que tu quer. Não desiste. Ele até dizia para ele: para trás só para pegar impulso. Não volta. E foi o que ele fez. Nesse interim, nunca, entretanto, se revelou inativo no exercício do bem, na própria cadeia que lhe feria a inocência, encontrou vastíssimas oportunidades para demonstrar boa vontade, amor e tolerância. Não sei se alguém viu o filme Arigó, que passou há pouco tempo no cinema. Ele fazia curas, daquelas curas com tesoura, com faca, com tudo. E ele foi preso porque ele curava as pessoas, não cobrava nada, mas alguém disse que aquilo ali era ilegal, os médicos não aceitavam o Arigó, então ele foi preso. E aí ele começou a cuidar dos presos. Ele começou a fazer cirurgia, até, me parece, não foi na mãe ou na filha do delegado. Ele disse: olha, minha filha está doente, traz ela aqui. E era caso de cura, ele curou daquela forma. Então, às vezes, a gente está na lama, a gente está no lodo, colocado por alguém, e ali a gente acha pessoas que talvez... A gente, às vezes, é colocado em situações difíceis para puxar alguém que está lá pior ou há mais tempo. E a gente tem que identificar muitas vezes, né? Se eu estou nessa situação, o que eu posso fazer para poder buscar essas pessoas na minha volta para subir o poço da vida, né? Sensibilizando as autoridades que o libertaram, né? Porque ele fez tanto bem na cadeia que libertaram ele, não era mais um estranho. Aproveitou todas as chances que surgiram para ajudar e evoluir. Enfim, o ideal de atingir o santuário sublime envolvia-lhe o pensamento e prosseguiu na marcha. Todavia, somente depois de 20 anos de lutas e provas... Quem de nós aqui está sujeito a 20 anos de sofrimento? A primeira dor a gente já sai fora. O primeiro problema a gente já devolve, às vezes, em agressão verbal. Às vezes uma pessoa nos diz uma coisa muito forte porque ela não está bem. E a gente... Uma vez disseram para o Chico: tu está com um demônio, tu vive com os demônios na tua volta. Ele disse: então reza por mim, meu filho. E reza pelo demônio também. A bondade dele era essa, né? Porque nós sabemos que não existe demônio. Nós sabemos que existem espíritos vivendo em erro. Naquele momento, por ignorância, ele precisa de amor, ele precisa de compreensão, ele precisa de ajuda. Porque daí ele vai ser um de nós. Nós somos todos iguais. Se somos todos filhos do mesmo Deus, não existe a possibilidade de Deus ter feito uma pessoa ruim e uma pessoa boa. Ela fez todas iguais, simples e ignorantes, como foi falado sábado aqui pela Mônica. Só que das nossas escolhas, a liberdade que Deus nos deu, o livre-arbítrio que Deus nos deu. Às vezes a gente olha e diz assim: pô, não precisava ter dado tanto livre-arbítrio assim, porque eu só dou mancada, né? Então, essa liberdade que foi acarretando os problemas que a gente foi juntando na vida, né? Das quais sempre saía vitorioso, e que conseguiu chegar ao Monte Sião para adorar o Supremo Senhor, depois de 20 anos, sem nunca ter atacado ninguém, sem nunca ter feito algo que pudesse desabonar aqueles 20 anos dele de bondade, para aquela jornada que é o nome do nosso tema, né? Mas aí vimos mais uma vez que a evolução é certa, mas não no nosso tempo. A evolução de cada um vai chegar. Nós estamos aqui hoje em 30, 40 pessoas. Quantas vidas pretéritas nós temos? Quantas vezes passamos por aqui? É muito bom a gente dizer que a nossa família está junto para alguma coisa. Esse recado sempre a gente aqui na frente diz: se a gente está junto numa família, não abandona a família. Não briga com o familiar. Não diz alguma coisa que vai ferir, que ele vai se afastar. Porque ele vai se afastar, a gente vai ter que voltar lá noutra vida para resolver aqueles problemas adquiridos aqui e mais esse. Então, a importância de aproveitar a chance de olhar para um ser, às vezes, que diz: eu não suporto a cara dessa pessoa. É meu familiar, mas eu não suporto. E mesmo assim, a gente dá aquela, né, faz a Mona Lisa, faz uma prece e vamos embora, porque se a gente compreendeu essa caminhada, né, a gente não se atrasa e ainda ajuda
na evolução daquele que, com certeza, em alguma vida a gente amou. E por algum probleminha de mau uso do livre-arbítrio, a gente conseguiu alguma diferença aí que nos levou à briga, né? E aí Jesus, o mais interessante, né, é que Jesus ainda dá ele mesmo se interrompeu ao falar essa história, por isso que hoje eu fiz questão de ler, porque ela traz muitos detalhes. Ele diz assim como um resumo, né, o suprassumo da conversa dele. Assim é a caminhada do homem para o reino celestial. Antes de tudo, é preciso reconhecer a sua condição de cego e aplicar a si mesmo os remédios indicados nos mandamentos divinos. Alcançando o conhecimento, apesar da zombaria de quantos o rodeiam em posição de ignorância, é compelido a marchar por si mesmo. Quando muitas vezes buscamos nos melhorar, alguém vai rir da gente. Alguém diz, tu está indo lá. Uma vez era meu cliente, meu amigo, um pastor luterano, e nada contra, porque o Lutero foi um dos que ajudou até chegar a Kardec, a doutrina espírita. Ele disse para mim assim, e aí? Já está falando com os espíritos? Porque ele sabia que eu tinha entrado na doutrina, isso há 20 anos atrás. Ele já está falando com os espíritos? E eu não sabia nem responder na época, eu estava recém começando a estudar. Eu disse, não, pastor, eu acho que não é assim para a gente sair falando com os espíritos, né? E ele riu da minha cara. Aí um dia ele disse assim, é mais fácil 11 pessoas da minha igreja se tornar espírita do que um espírita se tornar da minha igreja. Então eu olhei para ele e disse assim, não, se ele está dizendo é porque eu estou no caminho certo. E sozinho, quase sempre no escuro vale terrestre para o monte da claridade divina, aproveitando todas as oportunidades de servir, indistintamente, ainda mesmo aos próprios inimigos e perseguidores. Não devolver o mal com o mal, sempre com o bem, né? Quando o seguidor do bem compreende o dever de mobilizar todos os recursos da jornada, em silêncio, sem perda de tempo, com reclamações e censuras, que somente denunciam inferioridade, então estará em condições de alcançar o reino. Dentro do menor prazo, porque viverá plasmando as próprias asas para o voo divino. Eu não sei se algumas pessoas aqui talvez não tenham o costume dessa palavra, o plasmar, né? Que é quando é plasmado algo para que o espírito, às vezes, ele plasma alguma coisa porque é necessário ter aquele fenômeno naquele momento. Mas aqui Jesus está dizendo que nós mesmos construímos as nossas asas para alcançar voos mais altos. Usando para isso a disciplina de si mesmo e trabalhando incessantemente pela paz e alegria de todos. São 3 palavras que ficam: fé, disciplina e amor. Para a gente finalizar, a gente vai mostrar rapidamente um videozinho, até com uma imagem bem ruim que eu fui encontrar, de uma pessoa muito carinhosa que deixou o recadinho dele para nós na internet.
É só uma forma carinhosa de dizer que a gente deseja a todos uma boa jornada e boas escolhas. Que todos fiquemos na paz do Mestre Jesus e que assim seja. Agora nós vamos fazer uma oração por nós mesmos e também por todos os nomezinhos que estão colocados ali na frente. Por entendimento. Mestre amado, dá-nos um indispensável entendimento das lutas que enfrentamos. Entendimento das dores oriundas justamente daqueles que mais amamos, que saibamos compreendê-los e perdoar-los. Por mais profundamente nos tenham magoado, propicia-nos podermos abençoá-los. Imunize-nos, Senhor, contra o ressentimento e que a ingratidão recebida não nos impeça de continuar a amá-los. Se não logramos superar de imediato as mazelas do nosso mundo íntimo, que isto não nos seja motivo para continuarmos mais ainda no erro. Todos somos enfermos da alma, e és o nosso divino médico. Cura-nos a nós e aos nossos irmãos, tão ou mais doentes que nós mesmos. Que assim seja. Todos que se sentirem confortados, e pela equipe espiritual que está aqui conosco, né, desde cedinho, podem sair. Os demais aguardem para o passo que será chamado pela a nossa recepcionista. Obrigada.